Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão? Vamos esquematizar então serviços públicos. Vem comigo para o quadro. Olha só, os serviços públicos encontram previsão lá no artigo 175 da Constituição Federal. O que ele diz? Diz o seguinte: o serviço público será prestado diretamente pela administração pública ou através de concessão e permissão. Mas vamos entender um pouquinho melhor o serviço público. Vejam bem, os serviços públicos são prestados diretamente pela administração pública. E aí eu preciso lembrar de organização da administração pública. Quando a gente fala aqui, diretamente, o texto constitucional, ele fala administração pública como um todo. E aí eu tenho que lembrar que a administração pública se divide em administração direta e indireta. Certo? E esse serviço público pode ser prestado de forma centralizada através dos seus entes federativos, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios, mas nós podemos buscar uma especialização através dos fenômenos da desconcentração e da descentralização. Vamos relembrar? Na desconcentração, eu tenho a criação de órgãos especializados na determinada prestação de serviço público, ok? Vamos pensar o seguinte: nós temos aí uma Secretaria de Segurança especializada em segurança pública. Nós temos a Secretaria de Educação especializada na educação. Nós temos então a desconcentração da administração direta, ok? E nós temos ainda a administração indireta, que é criada pelo Instituto da Descentralização. Então nós temos a descentralização do serviço público, certo? Através daquilo que a gente estudou por outorga legal. Então vejam bem, o que é outorga legal? Vamos lembrar? A outorga legal, o ente federativo, através de uma lei específica, lembrando que essa lei específica, em regra, é uma lei ordinária, então não é obrigatoriamente uma lei complementar, ok? Então, vejam bem, através de uma outorga legal, através de uma lei específica, eu vou criar ou autorizar as chamadas entidades da administração indireta. Vamos relembrar? Eu tenho aí uma lei específica que cria a autarquia e a Fundação Pública de Direito Público, e uma lei que autoriza a criação de outras entidades. Lembrando que eu ainda preciso de um segundo ato, que é o registro. Vamos imaginar se for uma empresa pública na junta comercial. Então vejam bem, a lei cria a autarquia e a lei autoriza a criação da Fundação Pública de Direito Privado, da empresa pública e da sociedade de economia mista, ok? Então vamos relembrar. Dentro aqui da outorga legal, esse ente federativo aqui vai passar, então a administração direta vai passar através da outorga legal para uma entidade que vai ser criada por lei, autorizada por lei, e essa entidade passa a ter a titularidade e a execução do serviço público, ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos aqui dentro das autarquias o INSS. Então, uma entidade criada por lei específica, certo? Que vai ser titular e vai ter a execução da prestação de serviço público relacionados aos benefícios previdenciários. Beleza? Mas vejam bem, relembrando ainda o fenômeno da descentralização do serviço público, eu posso ter então para a administração indireta, criando uma entidade que vai fazer parte da administração pública, ou eu posso ter a descentralização para um particular. Lembra como é que se chama esse particular? Esse particular vai ser o chamado delegatário de serviço público, ok? E ele vai ter apenas a execução do serviço. A titularidade continuará lá na administração direta. Então vamos pegar, por exemplo, o serviço de transporte urbano municipal. O titular desse serviço será o município, certo? E o delegatário terá a execução do serviço, certo? E esse delegatário, esse particular, ele pode ser de três formas. Vejam bem, o artigo 175, ele só fala da concessão e da permissão. A autorização nós vamos encontrar no artigo 21, inciso 11 e 12 da Constituição Federal. Alguns doutrinadores entendem que não seria aqui a autorização, certo? Uma das formas de delegação do serviço público. Mas é importante entendermos que parte da doutrina entende que a autorização é sim uma forma de delegação do serviço público, mas precária, como nós veremos. Certo? Então vejam bem, a concessão de serviço público, ela encontra previsão na Lei 8987 de 1995, assim como a permissão de serviço público.
Essas duas formas aqui de delegação do serviço encontram previsão, então, nessa Lei 8987, nos artigos 4º e artigo 40. Beleza? Então, vamos lá. A concessão de serviço público, ela deve ser precedida de uma licitação. Mas vejam bem, a própria lei de licitações trouxe aí a obrigatoriedade, assim como a Constituição, que a modalidade seja a concorrência, ok? Já na permissão de serviço público, nós também seremos precedidos de uma licitação, mas vejam bem, aqui pode ser qualquer modalidade de licitação. Certo? Após, então, a licitação, nós teremos a assinatura de um contrato administrativo, ok? Regido pela Lei de Concessões, combinado com a Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Mas vejam bem, tanto a concessão quanto a permissão são firmadas através de contratos administrativos. Ok? Mas vejam bem, nós precisamos saber as peculiaridades desse contrato. Na concessão, esse contrato pode ser firmado com uma pessoa jurídica, ou seja, com uma empresa, ou com um consórcio de empresas. Já a permissão de serviço público, eu utilizo qualquer modalidade de licitação, assino um contrato administrativo, mas vejam bem, só pode ser com uma pessoa jurídica ou com uma pessoa física. Então, vejam bem, na concessão eu não encontro a previsão de pessoas físicas, certo? Somente terá a possibilidade de uma pessoa física na permissão de serviços públicos, beleza? Vamos lá então. Um exemplo de concessão de serviço público. Os transportes urbanos municipais, né, em sua grande maioria, são através de concessão de serviço público. Agora vamos pegar um exemplo de permissão de serviços públicos. Dependendo do regramento da cidade, nós encontramos, por exemplo, as funerárias particulares como permissão de serviço público, o serviço de táxi municipal também através de permissão, ok? E, por fim, nós encontramos, né, a chamada autorização de serviços públicos. Né? Então, ela não é necessariamente exigida uma licitação, certo? Por quê? Porque há aqui mais um interesse do particular do que da própria administração pública. E ela vai ser firmada não através de um contrato, mas sim através de um ato administrativo. E as características desse ato administrativo são que eles vão ser assinados unilateralmente pela administração pública, há uma discricionariedade, ou seja, uma conveniência e oportunidade por parte da administração pública. Nós temos aqui o chamado mérito administrativo. Lembre que quando eu analiso o mérito administrativo, eu tenho o fenômeno da revogação. Certo? E ele é precário porque ele pode ser revisto a qualquer tempo pela própria administração pública. Beleza? Vamos lá então. Dentro da concessão de serviços públicos, ok? Nós temos que classificá-la conforme o entendimento doutrinário e as previsões legais. Então vejam bem, a concessão pública, ela pode ser de duas formas. Então acompanhem comigo aqui. Nós podemos ter uma concessão comum, certo? Que é essa regida pela Lei 8987 de 95, com as características que nós falamos. E nós também podemos ter uma concessão, certo? Baseada, né, na chamada parceria público-privada, certo? Essa parceria público-privada, que é uma modalidade de concessão pública, ela é regida pela Lei 11.079, certo? E essa parceria público-privada, ela tem características importantes. A primeira característica importante da parceria público-privada é que há aqui um grande interesse da administração pública buscar recursos privados, né, para grandes investimentos, para grandes obras públicas, ok? Por isso que nós encontramos essa parceria público-privada. Certo? A duração mínima dessa parceria vai ser de no mínimo 5 anos e no máximo 35 anos. Cuidado aí. Segunda grande característica é que o valor dessa parceria público-privada deve ser superior a 20 milhões de reais, ok? E a última característica importante é vedado que seja adotado um único objeto nessa
modalidade de parceria. Então vamos pensar o seguinte, eu não posso ter apenas obra, ou apenas prestação de serviço, ou apenas fornecimento de bens. Eu posso ter, por exemplo, a prestação, a confecção, a execução de uma obra, mais a prestação de um serviço. Ok? Seria um exemplo de uma parceria público-privada. Então vamos pensar o seguinte, a construção de um presídio, mais ainda a prestação desse serviço, né, por um particular, através de uma parceria público-privada. Ok? E dentro dessa parceria público-privada, nós temos duas espécies. Ok? A parceria público-privada chamada administrativa e a chamada patrocinada. Qual a diferença das duas? Na parceria público-privada chamada administrativa, quem irá remunerar o particular será a administração pública. Já na modalidade patrocinada, quem irá remunerar o particular será o usuário. E cabe à administração pública apenas complementar, né, o preço ali para que a parceria público-privada atinja os seus objetivos. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima aula.